Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Olá meus amigos, olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, ontem eu descobri uma nova artimanha que está acontecendo para encobrir alguns erros, pecados e ocultismos dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um deles... O que está acontecendo nas igrejas do Evangelho Quadrangular? Alô, meu povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Olha, ontem à noite, durante meu momento de oração, enquanto buscava discernimento no Espírito, me deparei com uma denúncia que me fez pular da cadeira. E não era revelação profética não, era notícia quente, documentada, vinda da boca de quem tá lá dentro, vivendo a situação com os próprios olhos. A treta é a seguinte: alguns pastores ligados à Igreja do Evangelho Quadrangular estão usando um artifício duvidoso, para não dizer espúrio, dizendo por aí que agora suas igrejas pertencem à Foursquare Church Internacional. Mas sabe o que é mais grave, anteninhas? Eles não estão oficialmente ligados à Foursquare Internacional coisa nenhuma. Estão enganando suas ovelhas, plantando mentiras com cara de verdade. É isso mesmo que você ouviu. O povo bota uma plaquinha na frente da igreja, muda o logotipo, inventa que agora é Foursquare, e segue tudo igualzinho por trás dos panos. O vínculo com a estrutura nacional da IC ainda existe, e o propósito desse teatrinho gospel seria o quê? Conter o êxodo de membros e manter os benefícios financeiros dos altos escalões. Tem pastor que está com medo de ver o rebanho fugir, e aí, em vez de arrependimento e em vez de limpeza espiritual, usa de subterfúgio para parecer que está renovando a visão da igreja, quando na verdade só está maquiando o templo com tinta nova em parede velha e mofada. Como disse Jesus em Mateus capítulo 23 versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A coisa é grave, meus queridos. A denúncia ainda expõe que não se trata de um caso isolado, mas que esse engodo já estaria se espalhando em diversas regiões do Brasil, como uma praga sorrateira que vai contaminando ministérios e confundindo os fiéis que só querem servir a Deus em espírito e em verdade. Esses líderes, ao invés de enfrentarem suas falhas, de se humilharem diante do Senhor e de buscarem restauração, escolhem o caminho da dissimulação, usando o nome de uma igreja internacional séria para camuflar suas quedas e manter seus cargos. E sabe o que é pior? Há quem esteja caindo nessa. Tem crente sincero achando que está vivendo uma nova fase, um novo tempo, mas está apenas sendo manipulado com rótulos e discursos modernos. Meus anteninhas, precisamos abrir os olhos espirituais. É como diz o povo do interior, pode trocar a embalagem, mas o conteúdo estragado continua o mesmo. Minhas anteninhas abençoadas, agora que a gente já tirou o pano de cima do problema, bora fazer o que o povo cristão mais maduro deve fazer. Discernir espiritualmente e refletir com temor e responsabilidade. Porque aqui no Antena Gospel, a gente não tá para lacrar, a gente tá para edificar o corpo de Cristo, mesmo que para isso seja necessário mexer em feridas abertas. O que está acontecendo em muitas igrejas do Evangelho Quadrangular é sim, um fenômeno preocupante e revelador de uma crise muito maior do que parece. Estamos falando de identidade ministerial comprometida, de alianças institucionais nebulosas e de um padrão de manipulação espiritual que tem deixado muitos crentes adoecidos na fé. Vamos destrinchar isso com calma. A pirâmide ministerial que segura o sistema. A denúncia que veio à tona nos mostra uma estrutura piramidal dentro da IC, com 7 níveis de liderança eclesiástica, cada qual agindo de uma forma nesse vendaval de enganos. Primeiro ao quarto escalão, são os que vivem nos bastidores das decisões, os cabeças muitas vezes remunerados e com grandes interesses envolvidos. Gente que se beneficia diretamente da estrutura institucional e que por isso, evita qualquer ruptura que ameace suas regalias. Eles são os que fazem cara de paisagem, enquanto a confusão se instala no chão da igreja. Quinto escalão. Aqui estão os pastores locais que por muito tempo foram submissos à direção da instituição, mas agora estão com os olhos se abrindo. Muitos deles perceberam que há uma manipulação generalizada e começaram a se desligar de forma discreta, sofrendo perseguições internas e até sendo chamados de rebeldes. Sexto escalão. Os obreiros, aspirantes e levitas que estão no meio do fogo cruzado.
Esses são os mais confusos, pois amam o ministério, servem com zelo, mas não sabem mais quem estão seguindo, Deus ou homens, verdade ou aparência. Sétimo escalão, e por fim, as ovelhas, o povo simples de Deus que quer apenas congregar em paz, ouvir a palavra e crescer espiritualmente. Mas estão sendo enganadas por falácias, rotulações fantasiosas e estratégias de marketing espiritual que mais confundem do que edificam. Esse sistema parece mais com uma empresa com departamentos do que com o corpo de Cristo, que deveria ser formado por membros vivos ligados pela cabeça que é Cristo. Como diz em Colossenses capítulo 2 versículo 19. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai crescendo com o crescimento que vem de Deus. 2. O truque da mudança de nome, Foursquare ou Forfake. Ah, meus anteninhas, trocou o nome, trocou a logo, trocou a fachada da igreja. Mas será que mudou o coração? Dizer que agora a igreja pertence à Foursquare Church Internacional, sem realmente estar debaixo da cobertura espiritual e doutrinária dessa missão, é no mínimo leviano, no máximo heresia institucionalizada. Não se trata apenas de marketing, trata-se de mentir para o povo de Deus. E mentira, anteninha, como bem sabemos, é obra do pai da mentira, como diz em João capítulo 8 versículo 44. A irmã, mas é só para reter os membros, não é maldade. Não é maldade? Enganar crente não é maldade? Então que nome a gente dá para isso? Isso é abuso espiritual. É golpe de púlpito. É o famoso, me ajuda a te manipular que no fim todo mundo sai ganhando, menos Jesus. Enquanto isso, muitos pastores fiéis estão sendo desacreditados, humilhados e até ameaçados por tentarem se desligar da denominação ou buscar uma nova visão ministerial baseada na palavra. E os que resistem às ordens do alto clero, muitas vezes são isolados, deixados de lado, ou afastados dos cargos com rótulo de rebelde, ou sem cobertura espiritual. 3. O impacto nos fiéis, confusão, feridas e desvio de fé. E quem paga o preço, como sempre, é o povo. O povo que confia. O povo que crê. O povo que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo nas cúpulas, mas sente no espírito que algo está errado. Membros que estão há anos servindo na obra, agora estão se afastando. Jovens que começaram suas vidas ministeriais cheios de entusiasmo, agora estão desiludidos. Famílias inteiras que deixaram o mundo para viver em santidade, agora vivem em dúvida se estão no lugar certo. E tudo isso porque não se preza mais pela verdade, mas pela manutenção de cargos, de sistemas e de estruturas que já não são guiadas pelo Espírito Santo, mas por interesses pessoais e políticos. Minhas anteninhas, isso é ou não é gravíssimo? É por essas e outras que precisamos vigiar, orar e confrontar o erro com coragem. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Como diz a palavra em Ezequiel capítulo 34 versículo 2. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Veja só o vídeo com a polêmica. Olá meus amigos, olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, ontem eu descobri uma nova artimanha que está acontecendo para encobrir alguns erros, pecados e ocultismos dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um deles é que muitos pastores, com medo de perder seus membros, estão dizendo que estão ligados à Foursquare, a Igreja Internacional. E a grande verdade é que eles estão falando isso, mas estão enganando suas ovelhas. Muito comum acontecer isso daí. Eles não se desligaram da IEQ brasileira, mas estão tendo esse tipo de estratégia para conter o êxodo de suas igrejas. Então é lá, Igreja do Evangelho Quadrangular, mas a grande verdade, eles colocam lá Foursquare. Agora somos Foursquare, e isso já está se reproduzindo, esse engodo, esse engano, já em muitos lugares, em vários lugares do Brasil. Então fique atento, porque os escalões, primeiro, segundo, terceiro, quarto da IEQ, eles são escalões remunerados, são muito espertos, não querem perder suas mamatas. Porém, o quinto escalão, que são os pastores, que estão abrindo seus olhos, estão se desligando, estão tomando decisões, porque o sexto escalão, que são os obreiros, aspirantes, estão querendo sair, e o sétimo escalão, que são as ovelhas, também estão saindo. Então eles estão tendo esse subterfúgio, esse estratagema de falar, agora nós somos Foursquare, mas é nada, é para enganar.
Não se deixe enganar. Eles fazem de tudo para enganar. Não se deixe enganar, tá bom? Fica aqui minha orientação para vocês. E envie esse vídeo para o máximo de ovelhas possíveis. Vamos dizer não ao abuso, vamos dizer não à perseguição, vamos falar não à truculência, às coisas ruins que estão acontecendo. Vamos se posicionar como nação santa, povo escolhido. Estamos vivendo um tempo em que o Senhor disse que eu farei um caminho novo e santo para vocês andarem. Deus abençoe no nome de Jesus. Minhas anteninhas abençoadas. Chegamos naquele momento crucial onde não dá mais para ficar em cima do muro, onde a gente precisa olhar nos olhos da verdade e perguntar com o coração quebrantado diante de Deus: até quando vamos permitir que manipulem a fé do povo? Até quando vamos engolir mentira disfarçada de estratégia? Porque aqui não é só uma questão de placa de igreja ou de estrutura organizacional. O que está em jogo é a integridade espiritual de milhares de vidas, é a saúde emocional de líderes cansados, e é, sobretudo, o nome santo do nosso Senhor Jesus sendo usado como escudo para cobrir ganância e vaidade. O povo está acordando, mas ainda há quem precise ouvir. Minhas anteninhas do canal Antena Gospel, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque o Espírito Santo está soprando algo no teu coração. E olha, eu sei que tem muita gente aí do outro lado da tela que já percebeu que tem coisa errada acontecendo na sua congregação, mas ainda está com medo de se posicionar. Sabe por quê? Porque quando o sistema religioso vira ídolo, questionar se torna pecado e pensar se torna rebelião. Mas deixa eu te lembrar uma coisa com toda a autoridade da palavra: você não é propriedade de igreja nenhuma. Você é propriedade exclusiva de Deus. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É hora de abrir os olhos, anteninha. É hora de parar de seguir homens e começar a seguir o Cordeiro. É hora de examinar tudo e reter o que é bom. É hora de amar a igreja, mas não idolatrar instituições. É hora de dizer: basta. 2. Compartilhe essa verdade como um ato de amor. Esse vídeo não é para expor pessoas. É para alertar o povo de Deus. É para trazer luz onde há escuridão. É para dar voz aos que estão sendo silenciados nos bastidores, enquanto sistemas religiosos empiram riquezas e títulos, e deixam as ovelhas feridas pelo caminho. Você conhece alguém que está vivendo isso? Um irmão, um pastor, uma irmãzinha de oração que já não sorri como antes? Compartilha esse vídeo com ela. Envia no grupo da família. Manda pro Ministério de Louvor, pro pastor da juventude, pro líder de célula. Este conteúdo é mais do que uma denúncia. É um clamor, um apelo, um grito espiritual. Acorda, igreja. 3. Vamos orar, vigiar e resistir com fé. Se você está numa igreja onde as coisas não estão claras, onde há mentiras sendo faladas do púlpito, onde pastores mudam de bandeira para segurar membro, não tenha medo de questionar com humildade e temor. Converse, ore, peça direção. Mas não se submeta ao engano só para manter aparência. A palavra diz em Efésios capítulo 5 versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não somos rebeldes por questionar. Somos obedientes a Deus quando preferimos a verdade à conveniência. Encerramento e chamado à ação. Levanta, resplandece. Minhas anteninhas do canal Antena Gospel, se essa reportagem falou com teu coração, não deixa esse vídeo morrer aqui. Ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho abençoado e deixa um comentário aqui embaixo contando o que você tem vivido aí na sua realidade. Você já viu essa história de agora somos Foursquare na sua região? Já percebeu placas mudando, mas doutrinas permanecendo turvas? Já sentiu que há algo errado por trás dos panos, mas ninguém tem coragem de falar? Esse canal é tua voz. Aqui a gente denuncia, mas também abraça. A gente aponta, mas também ora. A gente chora com os que choram, mas também clama por restauração. E eu quero declarar sobre tua vida em nome de Jesus. Que Deus te revista de discernimento espiritual, que nenhum engano te segue, que nenhum sistema te aprisione, e que nenhuma estrutura humana te afaste do propósito celestial. Como diz em Isaías capítulo 43 versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Levanta, resplandece, anteninha. A verdade liberta. O Espírito Santo guia.
E o reino de Deus avança com aqueles que não têm medo de se posicionar.